Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um devocional do meio-dia. Hoje, sábado. Hoje é dia 25 de outubro, né? Mais um dia aqui na presença de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da palavra que nós vamos pregar aqui nessa tarde. São poucos minutos, é muito rápido e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Por isso, assista até o final, para que você venha ouvir a voz de Deus e também participar com a gente da oração do livramento no final desse devocional. Hoje eu quero falar a respeito de um tema aqui no livro de Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 até o 8, mas o tema da mensagem de hoje é a riqueza da fé e o mandamento do amor. Amém? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração para Deus abençoar nosso dia, nossa tarde, nosso sábado e que seja um dia muito abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro por todas as pessoas que participam comigo desse devocional. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada uma dessas pessoas. Visita elas aonde elas estão, na casa, no trabalho, no lar, aonde dirigindo, aonde elas se encontram. Vai ao encontro delas, meu Deus, e abençoa. Dá direção, sabedoria, para que essa pessoa continue conosco até o final desse devocional, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos todos os dias aqui nesse devocional baseado nos Salmos 91, onde fala que existe uma mortandade que assola ao meio-dia, no versículo 6. Versículo 6, a palavra de Deus fala que existe o mal que age por volta do meio-dia. Por isso nós oramos todos os dias para quebrar essa maldição que assola ao meio-dia. Por isso, fica comigo, porque no final desse devocional nós vamos fazer a oração do livramento, a oração dos Salmos 91, versículo 5. Como eu havia dito, nós vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 5 até o 8, onde diz: Ouve, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Essa é a palavra de Tiago, que nós acabamos de ler, irmãos. É tremendo. Quando Tiago ele escreveu esse livro, ele estava escrevendo às igrejas que estavam deixando de influenciar pelas aparências. Porque nós sabemos que, hoje em dia, no mundo que nós vivemos, muitas igrejas, muitas pessoas, muitos pastores valorizam aquelas pessoas que são ricas, que têm aparências, que têm carros, que têm casas, que têm dinheiro. E muitas vezes a gente pode observar que até dentro das igrejas, as pessoas ricas são mais bem tratadas. As pessoas que têm posse, elas são bem mais tratadas do que aquelas pessoas que não têm nada para oferecer. Mas aqui a gente pode ver o apóstolo Tiago dizendo que Deus ele olha é o coração e não as roupas. Deus ele valoriza a fé e não a aparência. Por isso, aquele que olha ou aquela pessoa que valoriza alguém pelo que ela tem ou pelo que ela aparenta ter ou pelas posses que ela tem, isso é errado, isso é preconceito. E hoje em dia a gente pode ver que existe esse preconceito até dentro das igrejas, que é algo muito estranho, muito ruim, muito feio de ver. Porque aqui no versículo 5 a Bíblia está dizendo que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Então, Tiago ele não está exaltando aqui a pobreza em si, mas a dependência de Deus que muitos pobres aprendem a ter. E é isso que a gente tem que aprender também, a depender. Não importa o que você tem, não importa o que você é,
não importa o que você tem de dinheiro, o que você não tem de dinheiro. Tiago, aqui o apóstolo Tiago nos mostra que Deus, ele está operando na vida daqueles que não têm nada. Enquanto muitas vezes o rico confia nos seus recursos, o pobre, ele aprende a confiar em Deus. E isso é maravilhoso, porque é assim que nós temos que ser. Não adianta a gente ter alguma coisa e desprezar a Deus, achar que não precisa de Deus, porque hoje em dia a gente percebe muito isso. A gente vê, até o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque muitas vezes o rico ele depende da sua riqueza, do seu dinheiro, né? E aí é na onde ele se dá mal, porque isso não é tudo. O dinheiro não é tudo, a riqueza não é tudo. Mas o que mais nós temos que valorizar é servir o nosso Deus, valorizar o nosso Deus em toda e qualquer circunstância. A gente lembra daquela mulher pobre, lembra? Lá de Marcos capítulo 12, versículo 41 até o 44, onde fala de uma mulher que era pobre e que ela deu ali 2 pequenas moedas no templo quando Jesus pediu oferta. E o Senhor Jesus chamou a atenção de todos e disse, essa mulher deu mais do que todos. Por que ela deu mais do que todos? Porque ela deu com fé, ela deu acreditando, ela deu confiando, ela não deu para chamar a atenção de ninguém. Ali naquele momento ela agiu a fé que estava no coração dela. Ela confiou em Deus, ela acreditou em Deus. E o segredo hoje, para mim e para você que é homem, você que é mulher, o segredo é acreditar em Deus. O segredo é confiar em Deus. Sabe, se você quer riqueza, se você quer ter poder, autoridade, peça a Deus que Ele te dá. Mas quando Ele te der, não esqueça de Deus. Porque a fé é a maior riqueza que o homem pode ter. A fé é o bem maior que a gente pode ter nesse mundo. Sabe, irmãos? Talvez o mundo ele te veja como alguém sem posses, mas o céu ele te vê como herdeiro do reino de Deus. Tem alguma coisa que vale mais do que isso? Me diga se tem alguma coisa que vale mais do que isso. Por isso, o nosso maior erro nos dias de hoje é julgar as pessoas pelas aparências ou pelo que elas têm. E muitas vezes até a igreja, como aqui o apóstolo Tiago estava dizendo, e ele estava pregando às igrejas, que estavam valorizando mais os ricos, que entravam ali com anel de ouro, sabe? E muitas vezes desprezava aquele irmãozinho que era pobre, que não tinha dinheiro. Então o apóstolo Tiago ele nos chama para olhar e observar isso, porque isso não agrada a Deus. A gente não tem que valorizar a pessoa que tem mais do que aquele que tem menos, porque Deus ele não julga o homem pelo que o homem tem. Deus ele olha para o homem pelo que ele é, pelo seu interior. Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o que está dentro de você e não pelo que você tem. Sabe, irmãos, não é isso que Deus está olhando. Porque quantas vezes, né, dentro da igreja, nós damos mais atenção a quem tem posição, título, status e esquecemos dos mais simples, do mais humilde, sabe, daquele que a sociedade esquece, daquele que é esquecido até pela sociedade. Porque a fé verdadeira, ela trata de todos com o mesmo amor. Não tem distinção. Não, Deus não olha a aparência, ou Deus não olha o dinheiro. A lei real é o amor, está escrito no versículo 8, no verso 8. A lei real é o amor, e Deus ele olha isso. E o apóstolo Tiago aqui, ele chama o mandamento de lei real, porque vem do Rei dos Reis, que governa todos os outros mandamentos. Irmãos, essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje é muito poderosa, muito rica, tanto que o Senhor Jesus ele fala para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você ama o teu próximo como a ti mesmo? Aprenda a amar o próximo como a ti mesmo, porque isso é lindo diante de Deus. Isso é maravilhoso diante de Deus. Irmãos, e o Senhor Jesus, ele disse também, lá em João capítulo 13, no versículo 35, ele diz assim,
E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o maior mandamento de Deus é o amor. Não adianta a gente ficar olhando a riqueza, a aparência, a posse do irmão, o que o irmão tem ou deixou de ter. A gente tem que aprender que o Senhor, ele vê diferente. Deus não olha como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele age diferente. Por isso, eu quero chamar você agora para orar comigo. Você vai orar comigo aqui agora, nós vamos fazer a oração do livramento e que essa palavra fique guardada dentro do seu coração. Amém? Que você lembre dessa palavra, que você lembre disso, que o Senhor não olha o que o homem tem, mas o Senhor olha o que está no coração do homem. Vamos orar. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa palavra desse dia. Obrigado por nos fazer pensar. Obrigado por nos fazer refletir. Obrigado, meu Deus, por falar o nosso coração, porque hoje em dia a gente acaba esquecendo do seu mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Porque muitas vezes nós esquecemos, olhamos para a aparência, olhamos para o que a pessoa tem, olhamos para as posses e benefícios que muitas vezes a gente vai ter através daquela pessoa. Mas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por nos mostrar na tua palavra que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não olha para o que o homem tem, mas o Senhor olha para o nosso interior, o nosso coração, aquilo que está dentro de nós, o amor que nós temos pelas pessoas, pelo aflito, pelo pobre, pelo necessitado. Por isso, meu Senhor, meu Deus, vai de encontro agora a cada vida, cada mulher que ora comigo, cada homem, meu Deus, e toca nesse coração, toca nessa pessoa, toca nessa vida, entra agora dentro dessa pessoa. E eu te peço também, meu Deus, que o Senhor venha livrá-las de toda a maldição, venha livrá-las da mortandade que assola ao meio-dia, do mal que assola ao meio-dia. Senhor, entra agora com o Salmo 91, na vida dessas pessoas, livrando elas do mal, da doença, da mortandade, de tudo que não presta, que age na vida dessa pessoa. Meu Deus, nós cremos no Salmo 91, que é o Salmo do livramento, e eu te peço, meu Deus, abençoa todos agora que estão orando comigo, em nome do Senhor Jesus, não importa a hora, importa que ela ora, que ela acredita e que ela confia no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? E eu quero dizer para você que Deus não nos chamou para sermos juízes das aparências, mas praticantes do amor. Quando a igreja ama sem distinção, o céu se manifesta na terra. Amém? E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, não se esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas que precisam. Não esquece de divulgar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E inscreva no nosso canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma grandiosa, tá bom? E eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Ei, se prepara, porque assim diz o meu Deus para você nessa tarde. Eu não olho para o que o homem vê, mas para o coração. Muitos que foram desprezados serão levantados. Estou abrindo portas para os humildes e quebrando cadeias que impediam o crescimento dos que me amam. Não temas se fostes esquecido, porque chegou o tempo em que eu, o Senhor, te honrarei diante dos que não te valorizam. O que parecia pequeno, eu farei grande, e o que era invisível, eu trarei à luz. Amém. Essa palavra eu lanço sobre a tua vida hoje, e que o Senhor te alcance aonde você esteja e te abençoe nesta tarde de sábado, e que o seu final de semana seja abençoado grandemente. Amém? Amanhã, domingo, estaremos aqui ao meio-dia e eu espero você. Não perca esse devocional, porque está uma benção. E aqui estamos lendo sobre o livro de Tiago e Deus está falando grandemente
ao nosso coração. Até amanhã. Espero você ao meio-dia. Fica com Deus.